Então, mais uma vez, olá, Fábio, obrigado pela disponibilidade. Vou só aqui apresentar um pouquinho o Fábio de Lacerda é vice-presidente da Cogna Educação, é responsável pela área da cultura, da área de pessoas e da área de inovação, certo, Fábio? Tem uma Correto. vasta experiência na área Claro. de gestão e desenvolvimento de pessoas, que eu já estive vendo aqui o seu perfil. A Cogna é uma empresa que tem 50 anos na área da educação, é uma empresa brasileira, hoje uma referência a nível internacional também, trabalha com as marcas da Cotron, Platos, Saber, Vasta Educação, Somos Educação, e oferece soluções para pessoas e para as organizações. Correto, Fábio? Legal. Só fazendo uma correção, Cristina, a Vasta e a Somos, elas são a mesma empresa. Então, ela vende soluções de sistema de ensino para outras escolas de educação básica. Então, a Vasta é a marca que a gente conversa com o mercado de capitais e a Somos é a marca que a gente conversa com os nossos colaboradores e a marca reconhecida pelas escolas aqui no Brasil. Ok. Há alguma coisa mais que você queira falar sobre o seu percurso, Fábio, sobre a vossa empresa? Não, é um prazer estar aqui. São mais de 28 mil colaboradores espalhados pelo Brasil, né? Nós temos hoje 176 faculdades, campos universitários espalhados pelo Brasil. São mais de 28 mil colaboradores. A gente tem 48 escolas de educação básica. Então, uma empresa bastante grande e que atende todos os segmentos de educação, desde a educação básica até mestrado, doutorado, pós-graduação. Então, a gente consegue entregar soluções educacionais para todos os alunos por meio de plataformas ou por meio de ensino presencial de educação básica e ensino superior. Ok. Fábio, eu vou aqui colocar algumas questões, não vou intervir muito, porque o nosso tempo é curto. Como você esteve associado agora recentemente a essa transformação digital, que penso que na área da educação foi enorme, eu gostaria de colocar uma questão no sentido de perguntar se o que nós estamos passando hoje já podemos considerar que é uma transformação digital ou é apenas uma adaptação ao trabalho remoto face à necessidade desta pandemia? A transformação digital, vou contar um pouco da nossa história e da nossa trajetória em transformação digital, Cristina. Eu acho que o contexto é muito importante. A pandemia apenas acelerou algumas iniciativas que nós já vínhamos discutindo em termos de transformação cultural e digital. A gente fala de transformação digital, mas efetivamente ela é uma transformação cultural, porque ela começa uma mudança de mindset, uma mudança na liderança, na forma de trabalho, na forma da área de tecnologia se relacionar com os negócios e na forma da tecnologia se relacionar com o seu cliente. Então, a gente começou o nosso processo em 2017 de transformação digital, aprendemos bastante, como uma boa empresa de educação, a gente foi aprender, foi estudar, e rodamos o mundo para entender quais eram os impactos da tecnologia e dessa transformação no dia a dia da empresa, etc. E um momento muito importante que a gente conversou com o Greg Brandel. Esse cara, ele foi CTO da Pixar e a gente sentou com ele, a gente o trouxe aqui para o Brasil e colocamos os executivos para fazer uma roda de conversa, de entendimento, para entender os impactos da transformação digital. Ele tinha trabalhado direto com o Steve Jobs e várias iniciativas que a gente fala hoje de errar rápido, corrigir rápido, etc., eles já usavam há muito tempo lá. E foi um excelente aprendizado. E tudo que veio, esse foi mais marcante, porque tinha uma conexão direta com o Steve Jobs, com inovação, etc., mas todo mundo que a gente conversou, o primeiro ponto que eles falavam sobre transformação digital é que não era tecnologia. A gente não ia falar de software, não ia falar de sistemas, não ia falar de área de TI. Nós íamos falar de gente e íamos falar de transformação cultural.
E esse ponto, e que começava pela liderança, porque enquanto a liderança não tivesse essa mudança de mindset, ela não ia conseguir fazer o cascateamento dessa mudança cultural para o resto da empresa. Então, nós começamos a nossa jornada lá em 2017, com um longo caminho, né? E o que eu falo é que ela não tem data para acabar, primeiro que ela não tem data para acabar e não tem retorno. Uma vez que você embarca, e as empresas precisam embarcar nela, porque elas não vão sobreviver sem essa transformação. Então, a gente começou mudando a forma de trabalho da nossa área de tecnologia, utilizando métodos ágeis de desenvolvimento de produtos. A gente começou área de tecnologia, área de produtos. Depois a gente juntou e colocou a pessoa de negócio junto com a pessoa de tecnologia, trabalhando junto no mesmo squad. E em algumas áreas, por exemplo, a área de gente hoje da Cogna, eu já tenho o time de tecnologia trabalhando, respondendo para o meu time de gente. Então, para o meu time de produto. Então, como é que funciona? A gente pensa num produto, exemplo, avaliação de desempenho, a gente desenha, faz a ideação e pensa no produto, como é que ele deve ser entregue para todos os colaboradores, a gente aplica esse produto a todas as pessoas, aí a gente desenvolve a solução tecnológica para entregar esse produto, pensando sempre na experiência incrível para o nosso colaborador. Então, eu estou resumindo aqui para um tema que é da área de gente, como é que efetivamente a gente transforma aí, como é que é a aplicação da transformação digital no desenvolvimento de um produto que é aplicável para em todas as empresas e de todos os países, por exemplo. Então, esse é um ponto da forma que a gente trabalha aqui. E isso foi uma conquista, né? A gente não começou, aperta um botão e você já coloca todo mundo. Porque eu tive que fazer mudar o meu modelo mental da forma de trabalhar. O meu time teve que pensar também nessa nova forma de trabalho e a gente efetivamente começa a trabalhar dentro da organização. A gente criou uma onda, né? Então, a área de gente foi a primeira, porque se a área de gente fizesse essa mudança, essa virada de chave, ela, consequentemente, ia fazer a onda chegar para todas as outras áreas da empresa. Então, por isso que a gente, cultura e inovação, está dentro da área de gente, para que a gente possa levar a inovação para todas as áreas e para os nossos 28 mil colaboradores e que ela possa vir das pessoas e não de uma área específica que ficava dentro da área de tecnologia. Uhum. Ô, Fábio, você aqui também já respondeu de uma forma bastante ampla e muito clara, que já, de uma certa forma, já respondeu duas questões que eu tinha, que uma era a importância dos líderes, né, nesta mudança de mentalidade dentro das organizações, e não só a mudança de processos e ferramentas, e falou também um pouco da importância já dos recursos humanos. Mas, aprofundando um pouquinho mais, uma vez que você já me respondeu estas duas questões, concretamente, a área de recursos humanos dentro da organização, que ações que fez, no seu caso, que vocês fizeram, ou que deve fazer junto aos colaboradores, para que haja realmente um sucesso dessa introdução, desta mudança, porque estamos falando em pessoas, vários níveis de pessoas, vários níveis de cultura, e os recursos humanos têm um papel extremamente estratégico entre a tecnologia, entre a liderança, entre o negócio, entre as pessoas. Quer dizer, que ações concretas que você daria de sugestões a um gestor para aplicar, para ter sucesso e minimizar os impactos? Você está dizendo em relação à transformação digital ou essa mudança cultural? Essa mudança cultural, em função da legal. digital, né? A mudança cultural foi o seguinte, a gente, no nosso caso, a gente começou aprendendo, né? Então, por exemplo, todos os executivos, quando a gente implementou uma metodologia ágil, a gente, muito se fala ágil, métodos ágeis de desenvolvimento, etc. Todo mundo fala em ágil, Netflix usa ágil no seu desenvolvimento, na área de tecnologia. A gente colocou todo mundo na sala de aula e foi entender, como é que isso era aplicado na prática. Então, a gente colocou todos os vice-presidentes numa sala de aula,
a gente trouxe uma consultoria, essa consultoria nos apoiou lá no entendimento, a gente fez algumas dinâmicas, exercícios, etc. E entendemos. A gente fez muito benchmark externo. Então, vamos lá ver quem já está mais avançado em transformação digital, etc. E vamos entender. E a gente treinou bastante a liderança. Por exemplo, a parte de desenvolvimento, capacitação, formação de pessoas, ela foi muito relevante nesse processo. Além disso, as questões de comunicação e change. Fazer o change management. Né? Não adiantava só treinar a liderança e não acompanhar se isso estava acontecendo de fato. Então, a gente fez muita pesquisa com os colaboradores, a gente deu muita voz para as pessoas, para entender os impactos no dia a dia. A gente tinha uma premissa, teve uma premissa de colocar o aluno no centro. Então, antes de fazer qualquer coisa, a gente se colocava no lugar do aluno com um mapa de empatia para saber quais eram os impactos que a gente ia causar com essas mudanças no nosso colaborador e, consequentemente, no nosso aluno lá na ponta. Então, ela foi uma onda que teve muito treinamento, capacitação e desenvolvimento, muita comunicação e também toda a parte de change management, né? Como é que a gente acompanhou a mudança para que ela ocorresse de fato e demos muita voz aos nossos colaboradores para trazer para a gente, né, para a alta liderança, os sentimentos deles em relação à transformação digital. Uhum. Que tipo de formações que vocês desenvolveram, principalmente a nível dos professores, uma vez que os professores foram extremamente afetados e rapidamente com esta mudança de forma de trabalhar, essa mudança remota? Quais foram as competências que vocês tiveram que trabalhar de uma forma mais concreta? A gente já tem, aí falando um pouco do nosso negócio aqui no Brasil, Cristina, a gente tem dentro da grade presencial, né, do curso de graduação presencial, onde a gente tem a maioria dos nossos professores, uma parte dele é digital, tá? Então, uma parte do conteúdo, a legislação permite que eu entregue este conteúdo de forma digital e a nossa plataforma, nosso ambiente virtual de aprendizagem, ele já fazia essa conexão com o aluno e o professor, né? Então, como é que funciona? Só para exemplificar. O professor posta a matéria nesse portal, nesse ambiente virtual de aprendizagem. Esta matéria fica disponível lá para o aluno acessar e o professor acessa também. Na sala de aula, depois que o aluno leu, etc., a sala de aula serve como elemento para a discussão daquele conteúdo, para tirar dúvidas, etc. Então, a gente já tinha uma parte de digitalização dentro do nosso ensino presencial e, além disso, nós somos a maior empresa de educação à distância do Brasil. Então, nós já tínhamos dentro da nossa plataforma, por exemplo, curso de administração de empresas, pedagogia, ciências contábeis, esses cursos 100% digitais. E o que aconteceu com a pandemia? Vou te dar o exemplo agora. No dia... rapidamente, a gente conseguiu implementar o Teams ou o Zoom lá para os nossos alunos. Os professores, claro, foram treinados a usar a plataforma, etc., mas eles já tinham uma bagagem digital bastante relevante pelo nosso modelo pelo nosso modelo acadêmico, pelo nosso modelo de negócio. Então, foi só mais falar para o professor que estava habituado à sala de aula, que competências ele trouxe para fazer a aula digital, então a gente conseguiu fazer isso muito rápido. Dentro da nossa universidade corporativa, a gente tem diversas trilhas de desenvolvimento para docente, para funcionários administrativos. Por exemplo, o nosso onboarding, eu tenho uma trilha digital. Então, o que é transformação digital? O que é ágil? Então, quando a pessoa entra na companhia, ela já recebe aquele banho de loja, de conteúdo bastante significativo para que ele possa fazer bem a atividade dele dentro da nossa empresa. Então, a gente segmentou também personas, professor, administrativo das nossas faculdades, pessoas que estão nas áreas administrativas da área corporativa. Então, a gente conseguiu dar muito conteúdo para esses colaboradores para que eles se desenvolvessem.
Ok. Fábio, quando nós falamos numa introdução ou numa mudança, tanto tecnológica como uma mudança cultural, o sucesso, muitas vezes, a gente diz se tivemos sucesso ou não tivemos sucesso, nisso e nisso. Mas como é que efetivamente a gente pode medir esse sucesso? Que métricas que nós, dos recursos humanos, podemos utilizar para mostrar, por exemplo, uma administração, um CEO, a administração geral, que realmente essas mudanças foram efetivas e que realmente essas mudanças estão no bom caminho. Porque só dizer estamos indo bem ou estamos indo mal, resulta ou não resulta, são sempre indicadores muito baseado em percepções, né? Que métricas hoje em dia, uma vez que o analítico cada vez mais faz parte dos recursos humanos, quais são essas métricas que poderemos medir o sucesso ou o insucesso de uma introdução, de uma mudança? Cristina, todo o processo de gente na Cogna, ele é medido. Tá? Então, por exemplo, durante o processo nosso processo de recrutamento, ele tem 4 grandes etapas. A primeira delas, a atratividade, depois a parte de tecnologia e portais, depois a parte de entrevista, e o onboarding fica dentro da nossa atividade de recrutamento e seleção. Então, quando o candidato ele passa em cada uma dessas etapas, o indicador-chave para a gente saber se a gente está indo bem ou não na área de gente aqui na Cogna é o NPS, o Net Promoter Score. Então, toda vez que ele passa por uma etapa ou tem um ponto de contato conosco, ele avalia se ele foi bem atendido, se ele não foi bem atendido e se ele recomendaria aquele produto ou serviço que ele utilizou para um colega ou para algum familiar. E isso nos deu muito insumos. Por exemplo, depois ele vira colaborador, né? Ele passa pela parte da jornada do candidato. Depois que ele vira colaborador, a gente tem pesquisas semestrais de engajamento. Então, são 50 perguntas. A cada 6 meses eu avalio toda a parte de cultura, de ambiente de trabalho, de feedback, de liderança. E a gente, a cada 6 meses, implementa planos de ação para a gente ter um índice de engajamento cada vez melhor. Então, índice de engajamento, NPS, são outros indicadores que a gente utiliza. E agora a gente implementou o Pulso, que são pesquisas rápidas, pontuais, onde a cada semana eu consigo saber se aquele indivíduo, porque cada pessoa para a gente é uma pessoa e a gente precisa garantir uma experiência incrível para ele, eu avalio se ele está bem, se ele não está, e se não está, como é que a gente atua. Por exemplo, você gostou dessa comunicação? Você recebeu bem isso? Vou te dar um outro exemplo. A gente, aqui no Brasil, a gente teve, por conta do cenário da pandemia, na semana entre Natal e Ano Novo, normalmente, a gente concede férias coletivas para os colaboradores, para todos os colaboradores. Esse ano, a gente não deu férias, a gente deu os dias de presente para o nosso colaborador, porque eles estavam tão engajados em entregar um produto para o nosso aluno, que ele ficasse satisfeito, eles garantiram toda a continuidade de negócio, eles foram super engajados num momento super difícil, né, para todas as empresas, para todo mundo. Então, nós os presenteamos com aquelas 2 semanas sem descontar das férias e sem ter impacto financeiro. Então, a gente deu de presente, efetivamente, os dias para os colaboradores. E até isso, que é um negócio que, é muito legal, a gente fez e a gente avaliou também. Então, toda a entrega que a área de gente faz, a gente faz uma avaliação. Você gostou do colaborador? Você não gostou? O que a gente pode melhorar? Então, isso faz com que a área sempre esteja em constante desenvolvimento, dando voz para os colaboradores, de fato. A gente mudou a nossa forma de trabalho em trazer o colaborador para o centro. Não é uma área hoje que desenvolve um produto e entrega lá para os colaboradores. A gente tem que entender que são várias gerações, são várias. A gente tem que atender o professor, o administrativo, são diversos tipos de colaboradores. Como é que a gente não pode tratar todo mundo da mesma forma? Então, a gente trabalha muito com essa personalização e sempre com pesquisa. E o NPS foi de 89%, a gente teve 10% de detratores,
porque eu vou ter que trabalhar nesse dia porque a minha atividade requer que eu trabalhe nesse dia. Ok, mas então você pode, aí a gente voltou e falou, então, mas você pode tirar esses dias durante o ano, a gente deu de presente os dias para você. Então, um exemplo de como a gente pega a pesquisa, usa o número e melhora sempre os nossos produtos por meio do dado, por meio do People Analytics. Ô, Fábio, as ferramentas que vocês usam são criativas também? Tem aquela interação mais dinâmica, mais engraçada também, mais alegre com os colaboradores, de forma também a diminuir tanto o impacto tecnológico. Apesar de muitos de nós já estarmos habituados com muitas ferramentas tecnológicas, não deixou de diminuir a distância física. E, portanto, as ferramentas hoje que apelam um pouquinho à criatividade, personalizam determinados processos de forma mais criativa, também trazem um impacto menos nocivo, vamos dizer, aos colaboradores e aos utilizadores. Vocês também têm esse tipo de ferramenta, também privilegiam, né, que essas ferramentas diminuam um pouco aquilo que é o contato físico que hoje se perdeu? A nossa comunicação, ela tem uma linguagem super leve, assim, ela é informal, ela é didática, ela é feita em poucas linhas e ela é feita em diversos canais. Então, nós temos a comunicação por e-mail, a comunicação pela mensagem de texto, né? A gente criou canais de comunicação que fala direto com o telefone, fala direto com o colaborador. A gente tem o Workplace do Facebook também, que cria conexões e grupos de interesse, por exemplo, de gênero, de diversos grupos de afinidades. Então, e a gente mudou bastante a comunicação, porque a gente era bem formal na forma, na escrita, no texto, e a gente viu que as pessoas não se viam naquele formato. E a gente ouviu também, né? Então, como é que você gosta da comunicação? Você prefere assim, de qual formato? E a forma que a gente fez para diminuir esse distanciamento foi usar mais a tecnologia. Então, por exemplo, a gente criou novas ferramentas. Nós criamos um produto chamado Gente em Alta, um canal de comunicação onde a gente chama todos os colaboradores, não tem uma agenda para bater papo, para conversar, para responder pergunta do chat, para que elas se sintam acolhidas. A gente também fez um canal onde a liderança, e aí mais especificamente na pandemia, para a liderança ligar para o colaborador, fazer uma chamada para o colaborador para bater papo, para ver como ele está, para ver como é que está a saúde física e mental desse colaborador, para que ele se sinta acolhido pela liderança. Então, foram diversos canais de comunicação e, de alguma forma, a gente também avalia a satisfação e a gente elimina os canais que não funcionam. Também a avaliação serve para a gente também focar nos canais que realmente geram interesses aí para os nossos colaboradores e o índice de satisfação das nossas pesquisas de comunicação são muito bons, muito relevantes mesmo. Ô, Fábio, em todo esse processo, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram na implementação, né, seja de tecnologias ou de mudança, a nível organizacional e a nível do colaborador? A primeira delas foi tentar trabalhar. O que acontece, Cristina? O time de gente foi o primeiro. Assim, ele demorou um pouco mais para entender que essa transformação deveria vir dele. Então, a gente teve que fazer um trabalho bastante extenso de trazer o time de RH, o time de gente para a sala de aula, para fazer essa mudança. Porque quando você trabalha em métodos ágeis, você deixa de ter, por exemplo, uma estrutura inteira respondendo para você e passa a ter um papel. Então, você tem um cargo, hoje você, por exemplo, é um gerente que tem lá 5 pessoas. Quando você fala de métodos ágeis e de desenvolvimento de produtos, você trabalha por squad, você trabalha por time, você não tem uma estrutura que é hierárquica, que tem uma matriz de reporte. Então, o feedback é feito dentro daquele grupo, toda a parte de avaliação, desenvolvimento, seleção e desligamento também é feito dentro daquele grupo, que não é uma estrutura hierárquica
entre chefe e subordinado. E quando a gente mudou isso no RH, o RH teve mais dificuldade, então foi um processo de convencimento e de trabalhar bastante junto para garantir que isso acontecesse de fato. Então, mas virou, todo mundo entendeu e hoje a gente está funcionando bem. A liderança, né? A liderança entender não é mais aquela área de tecnologia que você mandava, olha, faz isso para mim e você me entrega daqui 2 meses algo que já vai estar obsoleto ou que eu não queria. Você vai fazer uma construção conjunta, né, com a área. Então, liderança e o time de gente foram os principais desafios que eu tive na implementação de uma cultura digital aqui na empresa. Você falou num fator extremamente importante, que a gente coloca a transformação digital, não é só a introdução de plataformas, de ferramentas, de melhoria de processo, é essencialmente a mudança cultural das pessoas para uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de interagir. Claro que isso impacta processos, impacta as plataformas, isso é importante. Não conseguimos também ter uma mentalidade se não usarmos essas ferramentas. Mas o envolvimento das pessoas nesse processo é extremamente fundamental. Se não ultrapassarmos esta dificuldade, esta mentalidade, provavelmente iremos nos comprometer todo esse processo. Falando da vossa empresa, a gente já percebe que esse processo, todo esse processo, tanto cultural como tecnológico em si, está bastante avançado. Cristina, desculpa, eu não te ouvi agora, desculpa. Mas mal, eu estou dizendo que falando na vossa empresa, todo esse processo tecnológico e cultural já está bastante envolvido. Mas temos aqui uma realidade de mercado muito grande, né? Temos aqui um gap muito grande entre as grandes, que todo esse processo tecnológico e cultural já está em andamento há muito tempo, mas estamos falando aqui numa fatia de mercado onde há pequenas e médias empresas cuja essa realidade ainda estava um bocadinho distante, tanto a nível tecnológico de ferramentas, como a nível cultural das pessoas. Que dicas ou que processos, que calendarização de processos, de ações, ou melhor, desculpa, você poderia deixar de dicas para diretores, para gestores de empresas menores, para poder introduzir... Cristina, não só desculpa, eu vou ter que mudar de rede aqui, porque eu não estou te ouvindo bem, tá? Só um segundo, por favor. Olá. Agora está melhor? Tá melhor, desculpa. Então, eu estava falando que a nível da vossa empresa, nós percebemos que toda a parte tecnológica e cultural já está bastante evoluída, que já era um processo que vocês tinham desenvolvido. Mas falamos numa realidade de mercado muito grande, onde temos as grandes empresas, cujo esse processo, tanto tecnológico como cultural, já começou há bastante tempo, que só veio acelerar com a pandemia, mas temos aqui uma realidade das pequenas e médias empresas, cujo esse processo, cuja pandemia veio acelerar um processo da qual eles não estavam preparados. Sabiam que ia ter que se preparar, mas não estavam bem preparados. Que sugestão você deixa aos CEOs ou aos diretores de recursos humanos na introdução de um processo de transformação, não só das ferramentas, mas principalmente da transformação cultural? Que ações que eles deveriam ir introduzindo, uma calendarização de ações de forma a colaborar para o sucesso dessa transformação dentro dessas organizações mais pequenas, vamos dizer? O primeiro ponto a gente sempre olha assim, até a humildade que a gente pode aprender mais e sempre tem como aprender mais, né? Então e buscar o aprendizado, buscar gente que está mais evoluída em termos de práticas digitais, que conseguiram rapidamente fazer essa mudança. Então, o aprender sempre tem que estar na agenda, tanto da liderança quanto do time de gente, né? Tem muita gente fazendo muita coisa legal e a gente está em constante aprendizado e fazendo trocas, como a gente está conversando aqui, fazendo trocas de boas práticas entre diversos países. Acho que buscar o aprendizado em sites especializados, canais de comunicação especializados, ou até em outras empresas que estão mais evoluídas, é uma dica que eu dou, tanto para os líderes quanto para o time de gente. E começa pequeno. Sim, grandes transformações começaram pequenas, elas não começaram mudando o mundo de uma vez só.
Então, esse foi um aprendizado que a gente teve. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez e vamos mudar tudo aqui e criar essa cultura, porque ela leva tempo, ela precisa de maturação, ela precisa de entendimento, ela precisa de um gerenciamento dessa mudança. Então, começa com um serviço. Por exemplo, o RH ele pode melhorar a experiência do candidato sem custo e sem nada de tecnologia. Assim, eu aprendi com o Facebook, com uma conversa que eu tive com uma pessoa que trabalha na área de recursos humanos lá. Como é que eles tratam o candidato no processo de entrevista, quantas pessoas eles entrevistam e como é que eles criam uma experiência incrível para o candidato, esse processo de encantamento do candidato. Não custa dinheiro, dá para fazer, dá para implementar, você precisa somente entender o que é prioridade para você dentro da sua organização. Então, qual é a principal... A gente sempre trabalha com a dor, né? Qual é o principal problema que o nosso funcionário tem? Começa por ele e começa pequeno. Depois você vai para o segundo problema, terceiro problema, quarto problema. Quando você vê, você implementou uma cultura digital, uma cultura de transformação e uma cultura onde você consegue trazer o colaborador para o centro e gerar uma experiência incrível. E, consequentemente, você vai ter um colaborador mais engajado, mais produtivo e entregando um serviço ou um produto melhor para o teu cliente. Fábio, você falou aqui uma coisa que eu achei bastante interessante, porque aqui há dois aspectos, né? Um é as ferramentas, a tecnologia, outra é a cultura, né? Porque realmente você falou uma coisa importante, que é isso que às vezes as empresas e alguns gestores dizem, nós não temos dinheiro para implementar esta tecnologia, mas a mudança não custa dinheiro, só custa esforço e vontade própria, né? E às vezes não é a tecnologia, a mudança tecnológica não é só trabalhar com ferramentas, ao meu ver, é uma capacidade de pensar mais rápido, de estar mais atento ao mercado, de apresentar soluções, diminuir muitas vezes aquelas barreiras de que eu tenho uma ideia, depois tenho que passar para aqui, depois tenho que passar para aqui, depois sobe, fica um mês ou 3 semanas a pensar, depois desce, quer dizer, isso vamos dizer, uma coisa é tecnologia física, outra coisa é tecnologia mental, que a gente tem que começar a acelerar os processos. E eu acho que você falou uma coisa muito interessante, que realmente é importante as pequenas e médias empresas, mesmo que não tenham um custo para tornar a empresa totalmente tecnológica, melhorar todos os processos, introduzir novas ferramentas. Há muitas empresas cujos processos não estão interligados, um acaba aqui, outro acaba aqui, e não se consegue criar um programa de interligação, mas realmente consegue-se mudar esta mentalidade, vamos dizer, pessoal, né? Essa mentalidade de cada um, para um processo mais tecnológico, que é deixarmos de pensar, o meu processo está aqui, o seu está ali, o meu não tem nada a ver contigo. Se chega alguma coisa errada, quer dizer, isso, ao meu ver, também é mentalidade tecnológica. É a mentalidade tecnológica das pessoas, de dar continuidade, de apresentar soluções, pois vem a máquina para nos ajudar, né? Mas eu achei muito interessante como você colocou essa questão de que nem tudo é dinheiro, né? É lógico que se a gente puder pegar um software maravilhoso e colocar, mas o software por si não anda, não é tecnologia, se não tivermos a mentalidade por fora. Essa questão que você colocou, Cristina, do produto, desculpa, só vou fazer um paralelo. Quando você tem um processo que começa aqui e termina aqui, e você não olha qual a necessidade do teu colaborador, você não vai ter uma inovação. Você não vai conseguir colocar o teu funcionário, o teu colaborador no centro. E você não vai ter alguém engajado porque a dor dele continua, entendeu? Porque no final você não resolveu o problema dele. Então, essa mudança, essa virada de chave dentro da área de gente, esse é meu processo, esse é seu processo, precisa acontecer de fato e ela não custa dinheiro, de verdade. Exato. Ô, Fábio, é sempre um prazer falar consigo. Eu gosto mesmo de falar consigo. O Fábio coloca aqui as mensagens de forma muito clara. Eu não sei se quer deixar aqui mais alguma dica, mais algum comentário com relação à sua experiência, com relação ao mercado. O que é que o Fábio tem aqui a concluir depois dessa conversa ótima que nós tivemos? Eu queria muito agradecer a oportunidade de poder falar com tanta gente boa. Tive contato por meio da plataforma da Comunica RH com diversas
pessoas de diversos países. Acho que se a gente se unir e trabalhar em prol do nosso colaborador, essas empresas, todo mundo que participar desse ecossistema vai acabar gerando muito aprendizado, não só para os RHs, mas para as áreas de negócio, para todo mundo, mas também vai garantir que todas as empresas consigam criar ambientes melhores de trabalho. E aí os funcionários felizes e trabalhando nesses ambientes vão entregar produtos e serviços melhores também. Basta querer. Eu só quero deixar essa mensagem, né? Vocês, colaboradores, pessoas que atuam em RH, diretores, gestores, empresários, etc. Basta dar o primeiro passo, não precisa sonhar, não precisa pensar, um passo de cada vez vocês vão conseguir fazer essa transformação, né? Só precisa saber onde você quer chegar, claramente, mas o caminho... Um propósito, né? Um propósito de onde queremos chegar. Exatamente, exatamente isso. Ô, Fábio, vou só agora aqui concluir que a Comunica RH é uma plataforma, para quem não conhece, é uma plataforma na área da comunicação, levamos conteúdos aos profissionais de recursos humanos. O nosso propósito é unir os países de língua oficial portuguesa, criar sinergias e buscar o melhor que há em cada cultura, e também aproveitamos esse momento para convidar as pessoas a seguir a RH através do nosso site, que é o www.comuniquerh.com, e nos seguir nas redes sociais, bem como trazer sugestões e querer participar da plataforma. Fábio, mais uma vez, obrigado, foi um grande prazer. Desejo que vocês continuem com grande sucesso. Estamos aqui super disponíveis para novas oportunidades e trazermos aqui novos conteúdos. Eu que agradeço, Cristina, um prazer estar aqui. Um abraço a todos os membros da comunidade do Comunica RH.